então é melhor falar com uma porta. Queria ler com vocês alguns versículos aqui em Ezequiel, capítulo 2, e alguns versículos do capítulo 3 também. Em Ezequiel, capítulo 2, nós vemos no início a vocação de Ezequiel, o chamado de Ezequiel para o ministério profético. Então, a partir do versículo 1 está escrito o seguinte: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então nós vemos aqui o chamado de Deus a Ezequiel e falando, olha, não vai ser fácil, mas não tenha medo, viu? Você vai enfrentá-los, eles se desviarão de você, eles vão até odiar você, mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles vão saber que estava ali no meio deles um profeta. No capítulo 3, versículo 4, diz assim, disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois não te assustes, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Fiquei pensando, né? Ezequiel, depois de ouvir isso, esse chamado do Senhor, e com clareza como que ele seria recebido por aquele povo de Israel, eu imagino que ele deve ter pensado, Senhor, é melhor eu falar com as portas, é melhor eu falar com uma parede, melhor eu falar com um tronco de árvore do que falar com pessoas assim, que não vão me dar ouvidos. O povo de Deus, por vezes, está com o coração endurecido, está obstinado, está ali cravado os pés no pecado e não consegue ver a necessidade de arrependimento, de mudança. Engraçado aqui, eu achei muito interessante no versículo 5 e 6 do capítulo 3, Deus diz assim, Ezequiel, você não é enviado a um povo de estranho falar, de língua difícil, mas você está sendo enviado à casa de Israel. Bom, o hebraico para a gente é difícil, mas essa era a língua de Ezequiel. Então ele estava indo falar a um povo que conhecia a língua dele. E aí no versículo 6 diz, você não é enviado a muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvidos. Quer dizer, se Deus estivesse enviando Ezequiel a um povo de uma língua diferente, era capaz deles entenderem e darem ouvidos a Ezequiel do que o próprio povo
dele que estava ali e entendia exatamente tudo que ele dizia. E é isso que acontece com a gente, muitas vezes. Tem pessoas falando na nossa língua, tem pessoas falando de um jeito perfeitamente compreensível para nós e nós endurecemos o nosso coração. Eu espero que nós não sejamos considerados por Deus como uma casa rebelde, mas que tenhamos um coração maleável nas mãos do Senhor, que Ele, como nosso Deus, como nosso Senhor, tenha livre acesso ao nosso coração e nos transforme e também nos corrija e venha a fazer de nós adoradores do Seu nome. Que tenhamos com Ele perfeita comunhão, abandonando os nossos ídolos, retirando da nossa vida toda a impureza e toda a iniquidade e aceitemos as bênçãos gloriosas que temos por meio daquele que foi crucificado em nosso lugar.